minha esposa, eu agradeço a Deus por ela no meu caminho, que ela me dá muita força para vir para a igreja. Eu já cheguei, confesso para os irmãos, eu já cheguei dia de falar para ela: olha, hoje se o pastor me der para pregar, você vai pregar no meu lugar. E Deus tem tido misericórdia de mim. Deus tem revelado. Tem vezes que Deus já me deu palavra, minha esposa está de prova. Deus já me deu palavra vestindo a roupa para paletó. Deus me dá um versículo, e aí nesse versículo, Deus, por misericórdia, me dá uma palavra. É um dom que Deus me deu, né? E às vezes Deus me dá um versículo e ali forma uma palavra. É misericórdia de Deus. A palavra para isso é misericórdia de Deus. Agradeço a Deus em primeiro lugar, e agradeço a minha esposa, que Deus tem usado ela com muita fé, meus irmãos. É por isso que a Bíblia fala: bom que esteja dois, né? Que um ajuda seu companheiro, né? Vou fazer uma oração, meus irmãos. Senhor, de um minuto. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela força, pela fé, pela saúde e a vida que o Senhor tem nos dado. Assim como o Senhor usou o pastor, meu Deus, que precisamos do Senhor. Somos dependentes de Ti, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, cada irmão que está aqui nessa noite, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Revela do alto céu. Põe palavra na nossa boca, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Os irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Glória a Deus. Fala para você troca 20? Você troca 20? No versículo 11, Deus é bom. Todos os irmãos encontraram? Está escrito o título assim: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Versículo 11: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, era gentio na carne, e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que aquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Aqui no versículo 19 está escrito assim. No versículo 18: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, esses dias a gente tem aprendido nas terça-feira os ensinamentos. Esses dias eu ouvi uma palavra, o pastor estava pregando, já tem algumas semanas, e ele falou que Deus já sabia tudo o que iria acontecer, ali no Gênesis, né, meus irmãos? Mas no começo, nós vemos que o homem, a Bíblia diz que o ser humano foi unido em Jesus. Essa palavra que lemos, fomos unidos em Jesus. Ali a Bíblia fala
longe de Deus, né, meus irmãos? Até para Noé, glorifica o nome de Deus. Deus está me dando essa palavra de Noé. Meus irmãos, para Deus, Noé teve uma atitude de fazer aquela arca. Ali foi uma atitude que muitas das vezes precisamos ter essa atitude, meus irmãos, para lacrar algumas portas da nossa vida. Tem crente que muitas das vezes não é liberto, muitas das vezes ele passa anos até fumante. Eu já vi crente, 20, 30 anos, precisa lacrar alguma área da vida para Deus transformar a pessoa. Noé, meus irmãos, ele lacrou ali, ele lacrou para aquelas pessoas ali que estavam longe de Deus. Deus está falando, meus irmãos. Eu não pensei em falar de Noé hoje, não. Mas o que Deus está falando? Que para ser amigo de Deus, ele se constitui inimigo do homem. Porque o homem ama, a Bíblia diz, se o mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Eu fui criado num lar que não aprendi dos meus pais, não me ensinaram. O que eu aprendi do meu pai e da minha mãe foi trabalhar, pagar o que deve. Nem estudar meus pais não me ensinaram, porque eles não tinham essa instrução. Não tinha. Trabalhar, comprar, pagar o que deve. Mas um dia Deus teve misericórdia de mim. Deus pôs uma mulher no meu caminho. E ela pregou para mim. E ela pregou com amor, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, obreiros e obreiras, se você quiser salvar a alma, você precisa amar as vidas. Porque aquela mulher me amou de verdade, meus irmãos. Tem mais de 30 anos as palavras que aquela mulher falou para mim, eu não me esqueço. E foi como uma mãe, ela me adotou como filho, né? Me adotou como filho. Meus irmãos, igual eu estava falando, o irmão me com um copo d'água, alguém me dá um copo d'água. Meus amados irmãos, essa palavra aqui que eu li entre os judeus e gentios, teve um homem chamado Abraão. Abraão, ele agradou a Deus de uma tal maneira que ele foi considerado como o pai da fé. Então Abraão, meus irmãos, todos que estavam perto de Abraão eram honrados por Deus. Até a própria escrava que foi honrada por Deus quando Ismael saiu perto de Abraão. Houve um homem chamado Ló, que mesmo na desobediência foi salvo através da fé de Abraão. Aqueles anjos foram enviados ali em Sodoma e Gomorra, e o anjo falou para ele: escapa-te por tua vida. Meus amados irmãos, depois de Abraão teve Moisés, Josué, todos Davi, todos esses da linhagem do povo de Israel. Porque Deus prometeu para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sendo uma bênção. Toda a nação de Abraão, o povo judeu. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, no tempo da lei, no tempo de Moisés, tinha que estar perto de Moisés para ouvir a voz de Deus. Moisés subia ao monte e transmitia, né? Josué. E assim todos do povo de Israel, até hoje, a Bíblia diz que eles serão salvos por causa dos pais deles, Abraão, Isaac e Jacó. Então, meus irmãos, o
profetas faziam o máximo. A lei existe até hoje. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem lei do prefeito hoje em dia que muitas das vezes não muda mais. Troca de prefeito, troca de governador, não muda. Tem leis hoje de um presidente ou um governador, pessoas da lei que muitas das vezes não muda. Não muda. Então, meu Jesus, Deus, Ele viu que o homem, muitos eram salvos através da proteção do sacerdote. O sacerdote matava animal, o sacerdote se sacrificava, mas o próprio sacerdote, ele era pecador. Então o pecador não podia salvar o pecador, ele matava o animal. Assim como Deus pediu para testar a fé de Abraão, pediu o próprio filho como sacrifício. O Abraão não negou nem o próprio filho, meus irmãos. Aí Deus preparou o animal, porque naquela época Deus preparava. Era dentro da lei. Era, se não obedecesse, era apedrejado. Não tinha amor. O amor só por Jesus. Aí Deus viu que o homem não podia salvar a humanidade, a raça humana, porque tinha que estar perto de alguém do povo de Israel, o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Só que essa mesma Bíblia, meus irmãos, que fala que eles vão ser salvos por causa dos pais, essa mesma Bíblia fala no livro de Romanos para nós orar por Israel. Esses dias eu fiquei sabendo que o povo de Israel estava bombardeado de guerras. Não era para ter guerra lá, não era, mas por causa do coração duro deles. Eu fiquei sabendo que parece que está tendo guerra. O meio, só que a palavra fala, orai pelo Israel, porque eles são nossos irmãos, mesmo que eles não considerem, mesmo que eles chamem, inclusive a igreja, pastor, não vou falar o nome, a mulher que ganhou para Jesus, a igreja dela, ela chamava os outros crentes de brincos. Ela falava, olha meu filho, ela chamava meus irmãos, mas ou menos sabe que igreja é, né? E não chama nós de irmão, muitos deles hoje já mudaram, alguns chamam nós de irmão, ou alguns, né? Mas os irmãos já sabem. Ela me evangelizava, ela falava, olha lá, meu filho, esse compadre, é nossos primos. Então até no Brasil tem igreja que não considera, um não ama o outro, não chega a chamar de irmão. Está parecendo o povo da lei. Ele está parecendo o povo de Israel. Porque até hoje, com certeza, eles não consideram nós como irmãos. Mas como o amor de Deus é tão grande, que alcançou, eu creio que algum deles já tem judeus crentes aqui no Brasil, ali do lado do centro de São Paulo, já tem muitos, com certeza, não generalizando, não é 100%, alguns estão igual nós. Eu já vi judeus pastor, eu conheço um judeu pastor, já ouvi a pregação dele, ele já prega como nós, já tem um entendimento como nós. Isso é um milagre. Um judeu, ele chamava o irmão, máximo de irmão, de presbítero, da paz do Senhor para ele, já é um milagre. Um judeu ter essa atitude, já é um milagre. E nós vemos que tudo estava preparado, Jesus ao lado do Pai. Hoje tem crentes também que não crê, tem aquela religião que não sabe, que não crê que Jesus é o Salvador, né? Mas ali a própria Bíblia de Gênesis fala, o próprio Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus não estava sozinho, quando foi criar o homem, Jesus já estava do lado do Pai, porque o próprio Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus amou o homem, tem amado
Glória a Deus. Quando o Pai olha para um, Ele quer destruir, mas o sangue cobre nós de todo o pecado. O sangue de Jesus cobre nós de nossos pecados. É através do sangue. Porque no passado era o animal. O sangue do animal livrou até da morte. Teve o sangue dos animais lá nas paredes, lá na morte dos primogênitos, que é onde tinha o sangue, ali tinha vida. O sangue simboliza a vida, né, meus irmãos? E o sangue de Jesus nos purifica, porque através do sangue foi vencido tudo. Como eu falei para os irmãos, o sacerdote, os profetas do passado, do Antigo Testamento, eles salvaram muitos, através da fé deles, eles fizeram muito, meus irmãos. A própria que esse capítulo fala, aqui fala aqui dos profetas. Eu vi aqui, versículo 16. E pela cruz reconciliado ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Matando as inimizades. Porque, meus irmãos, tinha inimizade do homem com Deus. E essa inimizade tem até hoje. É o pecado. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado até hoje, né, meus irmãos? Essa inimizade, ela foi quebrada, mas em Jesus. Aquele que está longe da presença de Deus, a inimizade ainda é pior, né? Porque a Bíblia diz que mais antes não conhecer do que conhecer não obedecer. Como no Antigo Testamento muitos era destruído, hoje é mais ainda. É muito perigoso um crente, um servo, um homem ou mulher que conhece a palavra, distanciado de Deus. É muito perigoso, meus irmãos. Aquele que recebeu o dom de Deus, e ele não trabalha para Deus, o inimigo mata ele fácil, porque ele está longe, meus irmãos. É verdade. Eu trabalhei já em libertação. Um dia o próprio inimigo falou para mim: sai da igreja que eu lhe mato. Falou para mim, irmão Marcos. Falou: saia da igreja que eu lhe mato. Falou para mim, meus irmãos. É muito perigoso. Aquele que um dia levantou a mão para Jesus. Aquele que um dia foi no magistério. Aquele que um dia professou a palavra de Deus. Ele tenta ir para o mundo, ele não consegue, meus irmãos. Ele não consegue. Porque o próprio inimigo mata ele rápido. Porque ele é uma ameaça para o inimigo. Ele conhece a palavra, ele vai entrar no meio. O inimigo sabe que ele vai semear palavra. Meus irmãos, igual está falando, aí através de Jesus foi unido. O amor cobre multidão de pecado. A mulher que me ganhou para Jesus, meus irmãos,
Deus. Sem Deus nós não conseguimos, meus irmãos. Deus deixa muitas das vezes a gente chegar no lado do limite. Até na beira da morte, até na beira do perigo, até enfermo. Aí depois ele cura. É para mostrar, olha meu filho, sem mim, a própria Bíblia fala, sem mim nada podereis fazer. Mas com Deus nós podemos tomar a mesma Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Receba a força de Deus nessa noite, meu irmão. Deus está fortalecendo meu irmão. Deus está fortalecendo o pastor. Deus está fortalecendo o obreiro. E assim eu agradeço, meu Deus. E assim Deus está fortalecendo nós para semear. Louvado seja Deus. Assim como eu sou especialista para pregar com bêbado. Eu sou. E meu pai e minha mãe, quando eu nasci, eu já tinha barra, né? Já peguei para bêbado, até em gíria falando com ele. Começar em gíria e começar a pregar, e eu ver a lágrima cair no olho assim. E ele falar, Elson, olhe por mim. Já preguei para várias pessoas. Às vezes chamavam no cantinho e pregavam, né? É uma área que Deus me preparou, né? Mas graças a Deus não usei droga, nunca fumei, né? Comecei a jogar uns jogos e eu parei, né, meus irmãos? Nunca usei droga, meu irmão se perdeu nas drogas, meu irmão. Nunca fui usuário de droga, nunca viciado em bebida, né? Hoje eu posso pregar para um terceiro do jogo, né? Eu comecei, Deus me libertou. Eu ouvi o conselho da minha mãe, né? E Deus me libertou. Então Deus